Camila, Sofia, obrigado por me receberem na casa de vocês. Queria começar perguntando para você, com quantos anos você começou a cantar e como que foi essa descoberta de que você tinha esse dom e que você queria fazer isso? Bom, eu comecei a cantar com 6 anos de idade. Eu sempre cantei, né? Cantar a gente canta desde quando é pequenininha, as musiquinhas de escola. Mas eu entrei no movimento hip hop mesmo com 6 anos. Eu fiz o futuro do hip hop. Então, como minha família também era muito da arte, da música, eu entrei nessa e fui com tudo. Tô até hoje cantando. E como que foi para você perceber que aquela criança de 6 anos queria seguir essa carreira de cantora? Você incentivou desde o princípio? Então, na verdade, eu falo direto com a minha mãe que é a Sofia que nos sinalizou, né? Eu simplesmente levei ela na oficina de hip hop, porque o hip hop tem isso mesmo, de fazer oficinas nas periferias, para os jovens, para levar o conhecimento, a cultura. E aí eu levei a Sofia meio nessa intenção. Só que depois que ela fez as oficinas, como a gente sempre frequentou eventos culturais, saraus, feiras culturais, a Sofia começou a me sinalizar de que, mãe, eu quero cantar aquela rima lá, eu quero cantar aquela rima lá. E eu, gente, aí eu conversava com os organizadores do evento, eu colocava o nome dela na lista do sarau. Então, ela meio que me sinalizou para esse lado artístico, mas a minha intenção mesmo era que ela conhecesse a cultura hip hop e tal, né? Que é uma cultura negra, enfim, essa era a minha intenção inicial, no caso. Em que momento que você percebeu que você queria fazer aquilo e que teve o primeiro sucesso? Então, não teve um momento que eu percebi, né? Eu era criança, eu simplesmente fazia o que eu gostava. Eu sempre tive muitos sonhos desde pequenininha e um desses era cantar. E minha mãe sempre me levava nos eventos pra cantar, minha avó nos eventos culturais. Então eu ia cantando, aí fui começando a ser chamada pra ir nos programas e fui cantando, tipo, a pessoa mais tonta da vida. E eu ia cantando até agora. Tem muita gente que chega e fala do poder das minhas músicas, mas até hoje eu só canto. Eu simplesmente me expresso, conto o que eu tô sentindo, conto o que eu vejo que não tá me satisfazendo, sabe? São coisas que eu sempre vou me divertindo, assim, passando a mensagem pras meninas que podem também ter esse olhar e falar, nossa, eu não tinha eu não percebia isso, eu não tinha uma representatividade. Então eu simplesmente vou cantando e mostrando aí o meu talento. E as suas letras são muito políticas, né? De onde vem esse letramento racial? Então, quando eu comecei a cantar, minha mãe sempre falou, se você for cantar, você tem que falar sobre alguma coisa, né? Tipo, sabe, aquelas músicas, dança, dança, sobe, desce. Não, tem que falar sobre alguma coisa social, porque a gente sempre falou. Então, a minha avó faz bonecas maquenas, né? Então, tem a história da cultura afro-brasileira nas bonecas, tem um nome, que a Bonecas Maquenas tem um nome. A minha mãe trabalhava com eventos culturais também, eventos de pessoas pretas. Então, todo o trabalho que elas faziam tinha a militância, e a gente sempre foi em marchas. Eu, desde pequenininha, eu nem cantava, eu queria ir tocando, assim, sabe? Na Marcha das Mulheres, ir tocando. Então, a gente desde sempre tava nessa política. Então, não tinha por que eu cantar e não falar sobre essa política. É uma coisa que eu gosto. Por mais que eu vou falar de futebol, vou falar de... crianças comem doce. Eu vou falar a importância de escovar o dente depois que comer um monte de doce pra que fique um dente saudável. Eu quero jogar futebol. Vou falar da mulher no esporte. Então, todos os temas que eu vou colocando na minha música é meu mesmo de colocar algum ponto de política aí. Teve um momento que todo mundo acho que deve ter te visto, algumas pessoas podem lembrar, outras não, mas que foi a abertura das Olimpíadas, né? Como que foi a emoção de cantar pro estádio, sabendo que o mundo todo estava te assistindo? Então, no começo, assim, quando chegou essa mensagem, eu não tinha muita noção, né? Que assim, muito nova, achando que tudo era um conto de fadas. E a minha avó e minha mãe chorando, não sei o que, a gente vai cantar nas Olimpíadas. Eu assim, que legal, tipo, sabe, nem tchum. E aí, beleza, chegou essa mensagem no Natal, né? A gente nem tinha. Foi no Natal ou no Ano Novo? Dessas duas comemorações chegou essa mensagem pra gente, a gente ficou muito feliz. Então, cheguei lá, o produtor musical colocou a música, vai ser essa batida. Aí eu comecei a rodar na cadeira. Falei, não gostei. Não gostei dessa batida, assim, eu acho que eu tinha o quê, mana? 10 anos, falei, não gostei da batida. E eles assim, como não gostou, pelo amor de Deus? Eu falei, não gostei, vamos mudar a batida. Mudaram, cantei. Naquela época eu amava usar laços grandes, laços gigantescos. Então foi uma coisa assim, muito gratificante pra mim. Fiquei sabendo que muitos artistas grandes me assistiram, mas assim, a pessoa, cantei nas Olimpíadas, mas às vezes eu nem falo isso, sabe? É uma coisa assim que foi muito boa, mas a gente nem percebe, assim, pelo susto. Nunca passou pela minha cabeça cantar, né, lá nas Olimpíadas.
E voltando a essa parte do letramento racial, que tipo de informações que você teve que dar para sua filha, que você teve que falar para ela, por exemplo, sobre racismo, né? Se você passar por racismo na escola, que tipo você tem que fazer tal coisa? Que tipo de coisa você teve que falar para sua filha que talvez uma mãe branca nunca tenha que ter falado para os seus filhos? Essa parte, né, da criação é bem complicada, né, quando você tem uma criança negra, porque na verdade eu comecei sofrendo racismo desde a maternidade. Quando eu fui ter a Sofia, né, era eu e uma menina branca da mesma idade, e nas contrações os médicos davam a mão para ela, davam toda a força, e eu fiquei ali isolada e já senti essa diferença dali. Então a gente eu como mãe já senti o racismo ali mesmo, na questão do parto, e aí eu com a minha mãe, quando nós morávamos juntos na época, né? Então a gente sempre trabalhou a questão racial na Sofia, a princípio com a literatura afro-brasileira, então foram muitos livros, bonecas negras, a minha mãe já fazia as bonecas negras, tudo que a gente pudesse ter de boneca. Então assim, a gente não trabalhou a questão das ofensas a princípio, trabalhamos a questão da autoestima, dela se reconhecer. Então eu fazia cartazes, a gente tinha uma revista na época que tinha personalidades negras, então a gente fazia cartazes, então a gente trabalhava a questão da autoestima a princípio, porque a gente entende que a criança com autoestima, quando vem a ofensa, ela já não bate de uma forma tão pesada, né? Todo mundo está impressionado com o quanto você cresceu, porque a gente te acompanha desde os 6 anos de idade. Sim. Recentemente você lançou um clipe, que é o Match Marcha, e tem um modelo, né, que faz parte do clipe. Todo mundo a internet achou que era seu namorado. Que fase que você tá, Sofia? Não, então, eu que pensei muito nesse clipe, né, eu fiz essa música na quarentena, ele mete Malomito Marcha, por conta de coisas que a gente vai vivendo, né, o mundo jovem, assim, a gente vai descobrindo muitas coisas. Às vezes eu tô nas ligações com as minhas amigas, minha mãe tira o fone e fala, pra que minha mãe tá tirando o fone? Que ela gosta de escutar a nossa conversa pra refletir do que a gente tá falando, porque, tipo assim, as minhas amigas, elas são muito avançadas, então, mas é porque o boy tava se achando, não. Aí teve uma que falou assim, eu não fico seguindo os caras, eu só sigo se vai rolar alguma coisa. Se não vai rolar, eu vou ficar seguindo ele pra quê, que não sei o quê. E a minha mãe, tipo assim, ó, e a minha mãe só assim, não, sério? E eu, gente, calma aí que minha mãe tá escutando aqui nessa conversa, porque ela adora. Porque depois ela, é verdade o que sua amiga falou, nunca pensei pra refletir. Quando a gente é jovem, a gente vai se relacionar mesmo com pessoas em festas, em baladas. E a gente vai conhecendo outras pessoas. E dentro de casa, minha mãe sempre deixou muito claro que eu em primeiro lugar. Eu que tinha que me aceitar em primeiro lugar pra depois eu querer viver. Porque quando a gente tá no relacionamento, precisa depender dos dois. Mas eu preciso me amar primeiro. Aí deu tudo certo. A gente fez o clipe, ele super bonzinho. As meninas super maravilhosas. Foi um clipe assim com a produção preta, né, a produção toda preta. A gente chamou os personagens do clipe todas retintas pretas, porque eu sempre gostei muito de bater nessa tecla, porque eu não assistia, eu não via clipes de meninas retintas. A única menina que eu via que era retinta era a Willow Smith, que ela cantava sobre o cabelo, a When My Hair Back in For. Era sobre cabelo, né, naquela época. E aí ela colocava muitos jovens negros e meu olho brilhava. E eu falei, eu quero trazer isso pro Brasil para que o olho das meninas daqui brilhem. Foi quando a gente trouxe Menina Pretinha. Então tem várias coisas boas aí pra lançar. Esse Match Mala foi só o início do que a gente vai lançar nessa minha nova fase teen, minha nova fase jovem. E é isso, é bem a questão de mostrar que as meninas podem, que elas conseguem, que elas em primeiro lugar, se aceitando e não deixando que os meninos, como é imposto na sociedade, que mandem na gente, né? Não, a gente que tem que se impor. Então é isso, aí eu criei essa música aí. Se vocês ainda não viram o clipe, corre lá! A Sofia está com 16 anos. O que você diria para Camila quando ela tinha 16 anos? Ai, gente, eu falo que todos os fãs falam, se eu tivesse uma Sofia. Porque, na verdade, a nossa geração era diferente. Minha mãe veio de uma geração, minha avó de uma geração e eu de uma outra geração. Eu acho que, na minha opinião, o que estragou a minha geração foram as novelas, né? Aquele amor que eles colocavam, a mulher fazer tudo pelo cara e até os desenhos da Disney. Isso me estragou muito. Eu fico pensando que esse negócio da mulher fazer tudo pelo príncipe, o príncipe em primeiro lugar, foi algo que atrapalhou muito, porque eu cresci nessa era, né, e me atrapalhou muito nas relações, mas aí deu tempo, né, de resgatar tudo isso com esse empoderamento e deu tempo principalmente para poder passar alguns valores para Sofia, que minha mãe também deu tempo para minha mãe me passar, mesmo eu grande, e assim, a gente foi fazendo toda essa criação e levando tudo isso para ela, né, então hoje ela tem 16 anos, tem amigas de 16 anos que eu escuto, que eu
ainda estou aprendendo com elas, que eu falo, meu, é isso. E também posso passar algumas coisas para elas, do que eu entendi, já trago com coisas que eu passei, para que elas não passem também. Sua mãe tem 34. O que você quer estar fazendo com 34 anos? O que você sonha para o futuro? Nossa, no futuro. Não, é porque eu sou pisciana, né? Então eu penso em muitas coisas. Até lá, não dizendo que você é velha, mana, mas até lá, de 34 anos, eu gostaria de estar, assim, já. Que meus trabalhos já estejam dando mais certos do que já está dando. Ter vários clipes estourados, ficar famosa mundialmente, eu ainda vou ficar, gente, calma. Ficar famosa mundialmente, ser amiga de artistas assim muito grandes, participar de marcas e que até lá o racismo, o preconceito, a questão de autoaceitação na sociedade, nas mídias, já esteja muito melhor. Então que tem uma MC Sofia agora, mas apareça outras, não MC Sofias, outras Júlia, outra Mariana, outra Maria, sabe? Cada um com o seu nome trazendo uma questão política para que ajude outras meninas que também vão vir. Então que apareça cada vez mais novelas, filmes, que eu também produzo bastante filmes, novelas. Mas assim, vou parar por aqui, porque senão o sonho bate forte. Mas produzir o quê? Ser diretora, ser atriz? Então, pode ser os dois também, mas eu prefiro ser atriz, né? Atriz principal. Você também é influenciadora digital, você concorreu a um prêmio, inclusive da Nickelodeon, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. Esse foi o ano do antirracismo nas redes. Como que vocês viram esse movimento? Assim, a gente que já tá na luta há muitos anos, eu vi meio que um momento, né, que viralizou, mas eu gostaria de ver este momento pós-viralização. Então, é uma coisa que eu estou observando, eu acho que não mudou muito. Assim, algumas pessoas brancas tomaram atitudes por conta da hashtag, que era uma hashtag dos Estados Unidos, sendo que aqui a gente já está numa luta há muito tempo. Então, assim, por mais que a gente entrou nessa onda e fortaleceu ainda mais a nossa luta quanto pessoas pretas, eu acho que ainda o caminho é longo para as pessoas brancas começar a, de fato, ter uma luta antirracista, porque ela vai muito além de um momento viralizado. Algumas pessoas brancas eu vi que ainda continuam fazendo isso, então talvez o negócio entrou mesmo, mas do boom que teve, poucas pessoas ainda continuam com essa ação, né? Pelo menos o que eu observo, né? Então... Você chegou a ocupar a página de algum perfil branco? Cheguei a ocupar a página de uma cantora também, né? Aí eu levei vários conteúdos para as meninas que estão lá, né? Muitas meninas pretas que estão lá. Falei, bom, eu vou levar alguns conteúdos para que elas que aprendam bastante também, comecem a me seguir, que eu também falo sobre essas questões. E participei desse prêmio também, eu acho que é a minha terceira vez participando. Às vezes eu apresento, às vezes eu vou concorrendo, né? Mas eu participo de bastante prêmios como Artista do Ano, Instagram do Ano, que são coisas assim que a gente vai conseguindo com o tempo, né? Uma hora ganha, outra hora não ganha, o importante é concorrer e sendo aí representando outras meninas, mas que tem meninas que podem se representar nessas premiações, porque existe essa ocupação também que eu fiz. Trouxe bastante seguidores, muitas meninas pretas. Aí eu não te conhecia, comecei a conhecer, adorei seu trabalho. E é isso, é a gente conseguir ir buscando pessoas que ainda seguem esse padrão de tipo, vamos seguir outras pessoas e não sabem muito, porque eu não tô na mídia, né? Por mais que eu tô nessa militância, a mídia lá, eles levam quem eles querem. Então, quando eu chegar, eu posso pegar bastante meninas também pra falar, vamos se aceitar, vamos se amar, que é o principal. Vamos esquecer essa questão de só navio negreiro, só tristeza, só coisas tristes. A gente tem que saber sobre o navio negreiro, mas tem que saber o que aconteceu também depois, quais foram as nossas lutas, quais foram as nossas conquistas, da nossa origem. Então, eu tenho... Existem reis e rainhas. As meninas precisam saber, né? Não só achar que foi tristeza, que é o que a sociedade quer fazer com que os negros só saibam. E não só isso, como eu também vou deixar meninas ocuparem o meu. Meninas pretas, ou artistas, né? Porque a gente precisa ajudar o próximo, ajudar pessoas que estão chegando agora. Eu não sou, tenho 1 milhão, 2 milhões de seguidores, mas o pouco que eu tenho, as meninas, elas podem mostrar o trabalho para os meus seguidores que estão lá, mostrando, eu sou cantora, eu faço poesias, eu leio livros. Então, vai ter essa ocupação no meu Instagram também. Queria pedir para você indicar um lugar de cultura ou história negra que todo mundo deveria conhecer ou visitar uma vez na vida. Não, então, o primeiro clipe que a gente fez, Menina Pretinha, foi na Pedra do Sal. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro.
E a gente fez, e as pessoas pensam que a gente é do Rio de Janeiro, mas na verdade a gente foi mais pela história da Pedra do Sal, toda a representatividade negra que teve ali, né, e toda a história negra que teve no Rio de Janeiro. Então a gente foi gravar o clipe lá por conta da história que a Sofia trazia, né, de questão de autoestima, cultura negra. Então eu acho que todo mundo que for ao Rio de Janeiro deve conhecer a Pedra do Sal e principalmente pesquisar sobre a história. E você, Sofia, que lugar que você indicaria? Eu indicaria o Afropunk, foi um dos melhores festivais que eu me encontrei. Eu encontrei muitas pessoas da minha cultura, de diversos lugares. Então tinha gente do Brasil, gente dos Estados Unidos, gente de África, de Angola, sabe? Assim, vários lugares. E aí é um lugar assim que você conhece várias culturas, várias comidas, várias danças. Então As já pessoas cheguei lá, bonitas. bonitíssimas, assim, estilosas. Eu, assim, era a básica, tava lá no rolê, tava toda básica. Eu fui toda montada, mas quando você chega, as mulheres com os cabelos, assim, que você fala, gente, como é que ela conseguiu fazer isso? E, assim, muito lindas, todos dançam muito bem. Os shows eram de artistas, de pessoas pretas cantando. Tomara que uma vez eu ainda cante lá na Afropunk. E aí foi um dos melhores lugares, assim. Eu fui bastante festivais, mas sempre assim. E aqui não vou arranjar nada. E aqui não tem muitas pessoas do meu povo. Quando eu fui no Afropunk, nossa, eu já cheguei assim, ó, na fila. Você já via na fila assim, ó. Gente, onde eu estou? Meu Deus, é o filme que é Pantera Negra, você sabe? Foi muito bom. Eu acho que todas as pessoas pretas têm que conhecer. Eu acho que cada país tem que criar um projeto, um coletivo, né, para levar essas pessoas pretas para conhecer esses festivais maravilhosos que existem. E além do Afropunk e do Museu Afro, tem mais algum outro lugar? Tem sim. Tem a Feira Preta, né? Que, nossa, desde que a Sofia era um bebê, eu largava ela lá no evento. Já trabalhei com a Adriana, né? Que é a idealizadora do projeto, a CEO. Minha mãe sempre expôs bonecas. Então, assim, é um evento de militância negra também fortíssimo, que acontece normalmente no final do ano e movimenta o Brasil. Vem gente de todo o Brasil conhecer essa feira, que é feira, festival, empreendedorismo, é tudo aqui nessa São Paulo. Vocês falaram muito de uma pessoa nessa entrevista, que é a sua mãe, e eu quero conhecê-la, então a gente vai chamar ela para essa conversa. Sim. Dona Lúcia, eu queria que a senhora me contasse um pouquinho das bonecas pretas. Bom, eu faço as bonecas já há mais de 20 anos, né, com uma inspiração assim que me ocorreu do nada, porque eu sou pedagoga, dou aula e tal. E aí eu comecei a fazer por uma busca, né, que a gente está sempre, que elas falaram da autoestima, a gente está sempre buscando essa questão, e apesar de eu já ser adulta, já ter filhas adultas e tal, adolescentes, né, na época, eu vi uma boneca numa loja e tal, e aí uma revista, e aí eu comecei a fazer, que hoje eu considero assim que foi um chamado dos ancestrais, assim, para que com essa arte, né, essa arte visual, eu conseguisse continuar essa luta antirracista. Né? Então, porque as bonecas, elas não são apenas bonecas que as pessoas vão lá, compram, eu quero um vestido verde ou com amarelo. São bonecas que têm uma história, que têm uma cultura agregada nelas. Então, eu acho que, no geral, é isso, né? As bonecas, elas têm esse propósito e eu estou seguindo assim com elas. E como que a senhora vê a sua neta e a sua filha continuando de outras formas, né? Elas são herdeiras políticas da senhora, né? Na verdade, somos todas herdeiras, né? Porque desde que a primeira mulher africana chegou sequestrada, escravizada aqui no Brasil, eles deixaram um legado, né? E é um legado que a gente vai continuando e a gente vai passando para os filhos, para as netas, para os netos. Então, porque é um compromisso nosso. Não existe uma outra forma da gente viver no mundo, desse formato de mundo, sem ter essa luta, sem ter esse compromisso comigo e com o outro, né? Então, eu fico muito feliz que a gente consegue ter essa ligação forte, né? Não é uma coisa assim que a gente fala no vídeo e depois, não, a gente vive isso, né? Então, todo momento a gente está vivendo, seja no almoço, no jantar, saindo, indo fazer uma visita ou indo viajar, o nosso pensamento sempre é voltado para as questões étnico-raciais, porque são coisas que faz parte da nossa vida, né? Como que é para vocês ser uma família completamente matriarcal e bem-sucedida? Eu acho que esse ser bem-sucedida para nós é a gente ser rica de muito conhecimento e empoderamento e luta. Eu também
Acho, eu vou pra essa linha da minha mãe, né? Ver a gente bem sucedido, é ver a gente viva, é ver a nossa militância rendendo, é ver que eu tô há anos cantando e elas estão sempre comigo, acreditando no meu sonho para que eu possa mostrar o meu talento para outras meninas, para que outras meninas também possam cantar ou dançar ou militar de várias formas. Então, bem sucedida é ver todo mundo bem, ver elas bem, me ajudando. Eu acho que o sucesso chegou pra mim, chegou pra todas, porque se não fosse elas eu não chegaria no sucesso. Então é isso, mas um dia, claro, óbvio, vou falar, não, bem sucedida mesmo aqui em Paris, com um iate, jatinho. Mas primeiro, o bem sucedida pra mim é a gente tá lutando e militando aí pra sempre. E pra você? Bom, o bem-sucedido é uma família matriarcal, né? A gente está dentro de uma pirâmide aí que, infelizmente, são muito... Não sei se infelizmente, mas muitas mulheres, a maioria das famílias são formadas por mulheres e muitas vezes elas passam por situações difíceis, situações de baixa estima, de dificuldade econômica, política, cultural, e essa fase a gente pulou, assim, né? Nós conseguimos superar isso. Então somos mulheres que temos formação, ela tem formação, a Camila, a Potira também tem formação universitária, eu também, e tudo isso, que bom que a gente tem, porque aí a gente pode fortalecer outras mulheres. Então a nossa riqueza, ela é cultural, né? Cultural, e que a gente consegue transformar histórias, né? Você vê, a Sofia, ela canta desde os 6, 7 anos e as músicas dela tocam nas escolas públicas, em muitas escolas públicas. Isso para nós é um diamante. Camila, o que é pra você ser um corpo negro no mundo? Ufa, que pergunta. Então, eu acho que ser um corpo negro no mundo é ser resistência, né? Eu acho que a mulher negra no mundo, ela resiste muito. Eu, assim, não gosto de ouvir que nós somos abaixo da pirâmide. Eu acho que nós somos o topo da pirâmide, porque a gente segura muita coisa e a gente é fortaleza, né? Então, ser um corpo preto, mulher preta no mundo, é ser fortaleza. E pra você, Sofia, o que é ser um corpo negro no mundo? Pra mim, eu gostaria de simplesmente falar, é o ser um corpo, é ser uma pessoa. Mas por conta da sociedade racista, da sociedade machista, da sociedade homofóbica, a gente tem que resistir pra gente conseguir viver, né? Pra gente conseguir ter uma família e essa família poder ir e voltar viva. Então a gente tem que resistir, a gente tem que ser forte, a gente tem que ter a questão, não só da questão de morte, mas a questão de autoestima também, porque acaba com o psicológico da pessoa, acabando com a autoestima. A menina negra, ela não consegue se achar, ela não consegue se ver no espelho, ela não consegue se encontrar na televisão. Então, onde que está o nosso corpo? Onde está o corpo da mulher preta? Onde que é o meu papel na novela? Qual papel eu sou? Existem novelas que não tem simplesmente nenhuma mulher negra. Então eu falo quem eu sou nesse papel. Então acho que a gente lutar, sempre tá lutando, porque nossos ancestrais lutaram para que a gente pudesse estar aqui falando, dando uma entrevista, andando e mostrando nossa luta em marchas e manifestações. Então é a gente simplesmente querer viver. Então a mulher preta, principalmente, querer viver, é a gente estar sempre lutando. Obrigado, gente, pela entrevista. Nada. A frase que eu escolhi é da minha música Menina Pretinha Parte 2. Menina pretinha poderosa, sua diva, respeite nosso black, sua coroa é de rainha. E a frase que eu escolhi é do artista KLJ, da banda Racionais MCs, que de várias entrevistas, uma que ele fez, ele disse uma frase que mexeu muito comigo e eu levo pra vida, que é: quem não luta tá morto.